Tado no início da nossa Santa Missa, mas vale recordar que ela, consagrada, mas leiga, não vivia numa comunidade, numa congregação de religiosas, coloca-se justamente a serviço dos mais pobres, dos mais simples, mas muito influente com as autoridades eclesiais. Agora, vale entender que a influência dela não era vista para benefício próprio e nem para prejudicar qualquer outra pessoa, mas sempre conduzida e iluminada pela ação do Espírito Santo, visava uma única coisa: o bem da igreja. Por isso que justamente ela vai falar com o Papa que está exilado em Avignon, na França, que em outras palavras ela provavelmente diz assim: Papa, saia daí e vai, porque lá é o seu lugar, em Roma. Vai lá para estar junto do povo de Deus, junto do povo de Cristo, que também é o seu povo. Quer dizer, um leigo praticamente falar isso para um Papa, a época em que se vivia, né? Nos assustaríamos. Mas ela fala justamente com autoridade e sob a luz do Espírito Santo. Então, não era a influência para benefício ou para prejudicar qualquer pessoa. Coisa que às vezes é interpretado muito mal ou até mesmo feito por alguns dentro da nossa igreja. Mas eu queria, de modo muito especial, chamar a atenção para a primeira leitura, a perseguição dos cristãos. E é engraçado, né, que, diante de tudo aquilo, os cristãos não se dispersavam, pelo contrário, eles se uniam ainda mais, perseveravam na oração, eram unidos nos ensinamentos dos apóstolos, e por mais que acontecia, e tem uma figura que lá na frente nós vamos ver que se converte depois, que ajudou muito a tirar cristão de dentro de casa para sofrer o martírio, não participou do martírio, mas conduziu para tal, assistiu, como disse a leitura, o martírio de Estevão, que era a figura de Saulo, que depois que tem o encontro com o Senhor Jesus, transforma-se então em Paulo. Mas eu destaco justamente essa comunhão, essa união, né, ao redor da palavra, dos discípulos, da comunidade, de Cristo acima de tudo, dos primeiros cristãos diante da perseguição. E quando eu refleti essa leitura, me via justamente uma outra passagem das Sagradas Escrituras, da carta de Paulo, se não me falha a memória, a segunda carta de Paulo a Coríntios, a primeira, que ele diz lá, né? Estão dizendo aí que uma é de Paulo, outra de Apolo. Não, ninguém é de Paulo nem de Apolo, mas somos todos de Cristo. Esse é um sinal para refletirmos sobre como nós vivemos, e se nós somos capazes de acolher a verdadeira igreja de Jesus Cristo, né, e não aquela que nós queremos. Porque muitas vezes eu quero que a igreja seja aquilo que eu quero. Então, mas se tal bispo, tal padre defende tal coisa, então vou para o lado daquele, porque aquela é a igreja que eu quero, em detrimento a isso, eu vou falar mal do outro que tem uma outra condição e vive segundo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que eu peguei justamente a questão do estar unido na comunhão e na unidade? Em tempo em que nós vivemos, graças a Deus, parou-se nas redes sociais o ataque de tal linha e tal linha da igreja. Ora, caro irmão e irmã, nós somos todos de nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja de Cristo é uma só, não existe outra igreja. Então nós precisamos parar e entender que não é a igreja que eu quero, mas é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão eu vou ser de Francisco, eu vou ser de Bento, eu vou ser de João, eu vou ser de Paulo, eu vou ser de Joaquim, de Antônio, de José, de Adilson. Não, não, não. Nós somos do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele é o pão da vida. E quem realmente caminha com Ele e caminha com a sua igreja, come do pão que Ele oferece, que é o seu próprio corpo, que dá a cada um de nós a salvação. Então,
Faz assim, ó. Viva a fé. Seja de nosso Senhor Jesus Cristo, seja da sua igreja, instituída quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e seja como Santa Catarina de Sena, qualquer coisa que você vai fazer ou vai falar, seja para edificar a igreja. E sabe por que isso? Porque aquilo que você fala, se não é para edificar a igreja, você está destruindo a si mesmo, porque você também é a igreja. Agora, se você está edificando a igreja, você está edificando a si mesmo. Somos todos de Cristo, somos de uma única igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. E ela, na sua amplitude ou dimensão, que está aberta para acolher os diversos movimentos e pastorais, os diversos dons e carismas dados pelo Espírito Santo. Então, seja um com todos, para que todos sejam um com você, tá bem? Então vamos caminhar aí, nessa comunhão, nessa unidade. Acho que o tempo está sendo oportuno para justamente refletirmos sobre isso. E não digo só a você leigo, não. A nós, a mim me incluo no meio, sacerdote, padres também, que às vezes queremos que a igreja seja aquilo que nós somos e não aquilo que de fato a igreja é. Então peçamos a Jesus e rezemos todos nós, sacerdotes, clero, a igreja instituição, a igreja leigo, fiel, povo de Deus e todos nós batizados, para que a cada dia caminhemos na diversidade de dons, de carismas, de movimentos de pastorais, a sermos sempre um com Cristo, a única igreja do Senhor. Desse modo, vamos elevar a Deus as nossas preces e os nossos pedidos, e vamos pedir ao Senhor que nos sustente na sua graça, acolha a nossa oração e nos faça, de fato, caminhar, vivendo e construindo a comunhão, a unidade na sua igreja.